E agora a gente começa com aquele princípio que é o nosso primeiro princípio, um dos princípios mais fáceis ou mais estudados do direito de um modo geral, que é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é trazido assim na nossa Constituição, no 151. É vedado aos estados, municípios, DF, aos entes federados, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Veja que o princípio da legalidade ele veda a exigência ou o aumento de tributo. A exigência ou o aumento de tributo. O princípio da legalidade na Constituição não é expresso, ao menos, quanto à extinção de tributos, quanto à alteração dos tributos. A gente vai falar sobre isso hoje. Então lembrem-se sempre, o princípio da legalidade ele protege a exigência, né, a criação ou o aumento. Aí eu te pergunto, se um tributo é criado por lei, ele poderia ser extinto por decreto? Aí, por mais que a Constituição não traga dentro do princípio da legalidade a extinção, o princípio do paralelismo das formas exige que, se uma lei criou, eu preciso de uma lei para extinguir. Eu não poderia ter uma extinção, pelo menos em regra, por meio de um decreto. Beleza? Então, esse é o princípio da legalidade. A gente não pode exigir ou aumentar lei sem tributo. Exigir ou aumentar tributo sem lei. A gente não pode. Esse princípio, ele guarda várias nuances que precisam ser explicadas e que caem muito em provas de concurso. Quais são elas? Seguinte, quando você eventualmente estudou direito tributário, se você é um pouquinho mais velho, você deve se lembrar que o princípio da legalidade em direito tributário era como se fosse uma pedra filosofal. Ele era como se fosse a base de tudo. Então, se dizia que se adotava no direito tributário, inclusive, o chamado princípio da tipicidade cerrada. A legalidade era estrita, então não me venha com nada fora da lei, que será inconstitucional. Não me venha com nada fora da lei, que será inconstitucional. Essa é uma visão clássica do direito tributário que não comporta mais espaço no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive no Supremo Tribunal Federal. O princípio da legalidade hoje, ele é alargado. Ele tem uma ampliação cognitiva. A jurisprudência partiu da ideia de que precisava ter uma legalidade cerrada, mas com o tempo, a jurisprudência e a vida prática notou que restringir muito a legalidade impedia o administrador e o fisco de realizar os atos tributários. Mas por quê? Porque a realidade, ela é muito dinâmica. Principalmente a realidade econômica, a realidade financeira, aquilo sobre o que se debruça o direito tributário. E aí, para isso, começou-se a aceitar que regras infralegais pudessem estabelecer complementos à norma legal. Complementos, características subsidiárias, características operacionais, características de desenvolvimento das previsões legais, desde que, é óbvio, não houvesse a exigência ou o aumento de tributo sem lei que o definisse. Esse, então, é o que o Supremo hoje chama de legalidade suficiente. Isso já caiu em prova e eu quero que vocês se lembrem sempre. A legalidade atualmente é chamada de legalidade suficiente. E eu vou trazer vários julgados que deixam isso muito claro e o porquê dessa legalidade suficiente. O Supremo então disse assim, olha, e essa frase ajuda você a entender tudo. Na verdade, tem algumas frases do Supremo que eu trago aqui na tela que vão te ajudar a entender esse novo conceito de legalidade suficiente. Ou seja, a legalidade não é ampla e restrita e abrange absolutamente tudo. A gente precisa da legalidade suficiente. Admite-se o especial diálogo da lei com os regulamentos, normas infralegais,
na fixação do aspecto quantitativo da regra matriz para definir quanto vai ser cobrado. A lei autorizadora, a lei, em todo caso, deve ser legitimamente justificada e o diálogo, aí vem a parte principal, com o regulamento deve dar-se em termos de subordinação. O decreto não pode exasperar a moldura legal, ele tem que ficar ali dentro, senão ele vai ser ilegal. Desenvolvimento, ele faz com que aquela lei ande um pouco mais para permitir que ela seja aplicada aos casos concretos identificados no mundo real. E complementariedade. O decreto vem complementando a lei, permitindo sua aplicação, sua exata aplicação a determinados casos concretos. E aí, em 2016, o Supremo disse: não viola a legalidade uma lei que, prescrevendo um teto, possibilita a um ato normativo infralegal fixar o valor de uma taxa. Então vem uma lei e fala: olha, o teto é esse. Tá, decreto? Pode fixar, observado o teto, e desde que haja uma razoabilidade entre os custos da atuação estatal e o valor da taxa. Isso aqui a gente, inclusive, já estudou aqui no nosso curso. Essa necessidade de proporcionalidade entre a cobrança da taxa e o custo da atividade estatal. Beleza? Aí vem o Supremo e diz: olha, e essa é a parte que pode cair na sua prova, exatamente esse texto. O STF consignou haver um esgotamento do modelo da tipicidade fechada como garantia de segurança jurídica. A tipicidade fechada, ela não garante segurança jurídica, ela impede o desenvolvimento do direito tributário. E aí o STF afirmou o seguinte: olha que frase linda e maravilhosa. Jackson adora essa frase. A ortodoxa legalidade absoluta e exauriente, deve ser afastada em razão da complexidade da vida moderna e da necessidade de adaptação das leis tributárias à realidade em constante mudança. Veja que lindo o que o Supremo disse. Isso aqui é o Supremo trazendo uma nova roupagem para o direito tributário, especialmente para o princípio da legalidade. E aí, obviamente, você está no Brasil, o que é que a galera fez com isso tudo? A galera perdeu a mão. A galera acha agora que os atos infralegais podem fazer absolutamente tudo. E assim foi feito em vários lugares. Norma infralegal criando direito tributário completamente. Isso também não pode. E aí vem o Supremo e diz: olha, a remessa ao ato infralegal não pode resultar em desapoderamento do legislador no trato de elementos essenciais da obrigação tributária. Então, isso foi julgado em 2018. Então, o decreto, a norma infralegal, seja decreto ou outra norma, ela precisa se ater a esse requisito aqui, ó. Subordinação, desenvolvimento e complementariedade. Quando há essa exasperação da norma infralegal, há uma situação de ofensa, sim, ao princípio da legalidade. Olha aqui algumas situações em que o Supremo aplicou exatamente o que eu estou dizendo. Deixa eu voltar só aqui. Isso. Entendimentos recentes do STF, de 2016 e vai ter um mais recente ainda, que é do STJ, na verdade. A lei que permite que os conselhos fixem os valores de anuidade, sem fixar valor máximo ou sem descrever quais os critérios para sua definição, ofende a legalidade. Tema 540 do Supremo. E é inconstitucional, por ofender a legalidade, lei que delega aos conselhos de fiscalização a competência de fixar ou majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesses de categorias profissionais. Isso é o Supremo tolhendo aquela legalidade suficiente que deu um pouquinho de mais margem ao administrador, que obviamente, muitas vezes, perde a mão, perde a linha e ofende a legalidade. O STJ vem seguindo a mesma linha no julgado muito recente, de junho de 20 de junho de 2024, tema 997 do STJ. O STJ decidiu o seguinte:
A fixação de um valor máximo, de um teto, para a adesão a um parcelamento simplificado de dívidas fiscais, pode ser feita por atos infralegais, sem que isso viole o princípio da legalidade. A gente tem aqui na situação um parcelamento ordinário e um parcelamento simplificado. A administração trouxe um ato infralegal e falou assim, olha, para aderir ao parcelamento simplificado, tem um valor máximo. O contribuinte foi lá e falou, opa, essa norma infralegal não está dita em lugar nenhum. Não tem lei dizendo isso, ofende a legalidade. STJ vem e diz, opa, não é bem assim. É possível sim que o ato infralegal traga um teto, sem que isso por si só ofenda a legalidade, até porque, diz o STJ, ainda restava na situação ao contribuinte o parcelamento ordinário. Embora a existência do parcelamento simplificado deva ser prevista em lei, beleza? Os detalhes operacionais, desenvolvimento, complementariedade do decreto, como valor máximo para adesão, podem ser definidos por atos administrativos. E o STJ, na situação, também disse que outro critério, outra razão para não declarar inconstitucional aquela previsão normativa era o fato de que ainda cabia ao contribuinte, ainda restava ao contribuinte outra espécie de parcelamento, não ficando ele alijado de qualquer espécie de possibilidade de parcelamento. Beleza? Olha a sacada do espertinho. O que é que o cara foi lá e fez? E o que o STF barrou. Isso é o que o STF disse em 2020, no tema 1085. A inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal, a partir de uma delegação legislativa defeituosa, não conduz à invalidade do tributo, nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei, de acordo com um percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária. O que é que aconteceu? Determinado ato infralegal aumentou muito o tributo. O contribuinte vem e fala assim, ó, esse aumento é ilegal, ele supera a espécie legislativa, ele está indo além do que permite a lei. Aí o STF, aí o juiz fala, beleza, tranquilo. A Fazenda também fala, beleza, se supera, beleza. Deixa eu cobrar o resto, então, né? Aí o cara, não, invalidou tudo, não pode nada mais. Aí o STF fala, olha, não é porque era inconstitucional uma majoração excessiva que está invalidado todo o tributo. O tributo é válido, inclusive, ele pode ser adequado para uma majoração, entre aspas, do tributo que reflita simplesmente a atualização monetária do valor do tributo. E aí vem um ponto importante. A mera atualização do valor do tributo por índices oficiais de correção monetária não representa majoração e pode ser prevista em ato infralegal. O Supremo disse isso várias vezes mesmo. Olha o que diz o artigo 97 do CTN e tem dois pontos que eu quero tratar com vocês sobre ele, na linha do princípio da legalidade. O primeiro, somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos ou a sua extinção, paralelismo das formas trazido pelo CTN. A majoração de tributos ou a sua redução. Isso não é o princípio da legalidade. Isso não é o princípio da legalidade, tá? Não é o princípio da legalidade segundo a CF. A definição do fato gerador da obrigação tributária principal. Esse é o ponto que eu quero falar com vocês. O primeiro, o CTN diz que a lei deve prever o fato gerador da obrigação tributária principal. E o da obrigação tributária acessória, o Supremo admite que seja trazida pela legislação tributária, ou seja, não tem reserva de legalidade para as obrigações tributárias acessórias, somente para as obrigações tributárias principais. A outra parte na linha do que eu falei sobre a atualização e a mera utilização de índices oficiais. Parágrafo 1º. Equipara-se a majoração do tributo à modificação da sua base de cálculo. Veja que modificar a base de cálculo não é exatamente modificar a alíquota prevista no tributo. É modificar a base de cálculo em cima da qual vai atuar a tributação. Mas modificar essa base de cálculo
que importe em tornar o tributo mais oneroso, representa majoração de tributo para o CTN. Já não constitui majoração de tributo, vê que legal? A atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. A mera atualização da base de cálculo não representa essa majoração. E aí vem, na ACO 1098, julgada em 2020, o Supremo disse exatamente que não se exige lei em sentido estrito para a União impor aos entes federados uma obrigação tributária acessória. ACO 1098, o Supremo julgou em 2020, confirmando o que eu acabei de dizer sobre as obrigações tributárias acessórias não exigirem lei em sentido estrito. Súmula 160 do STJ, tratando do IPTU. É defeso ou é proibido ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. O STJ tem essa súmula muito antiga e que permanece válida, mas tão válida que a emenda constitucional 132 de 2023, a reforma tributária, trouxe um novo inciso ao artigo 156, parágrafo 1º, dizendo que o IPTU poderá ter sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo, ou seja, sem lei, conforme critérios estabelecidos em lei municipal. A lei tem que trazer os critérios. Esses critérios, já é comum na jurisprudência, não podem ultrapassar, ultrapassar os índices oficiais de correção monetária, senão não é atualização, é majoração, tá? A lei traz, o Poder Executivo atualiza, desde que seja dentro dos parâmetros previstos em lei e desde que se observe os índices oficiais de correção monetária. É por isso que isso aqui segue sendo verdade, inclusive agora estando na Constituição. Correção monetária e princípio da legalidade. A previsão tem que estar em lei, o índice em si dispensa a lei, pode estar em ato infralegal, e os índices não podem ultrapassar os índices da União.